Quem nunca se queimou na cozinha? Às vezes você vê assim aquela dona de casa, gente boa, com aquelas marcas assim na mão e tudo. Acidentes caseiros, corriqueiros, né? Como esse pode se tornar graves e se os primeiros, especialmente se os primeiros socorros, eles não forem bem aplicados ou forem aplicados devidamente. Então, é para nos dar essas dicas de como fazer isso que nós vamos receber aqui agora e vamos fazer essas perguntas. É o Alexander Sena Pérez, que é gerente do SAMU aqui em Belo Horizonte. Alex, bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco, tudo bem? À disposição, sempre. Como é que estão as coisas? Muito trabalho. No seu caso, muitos acidentes, né? Até para contextualizar, o SAMU de Belo Horizonte, no ano de 2017, atendeu mais de 650 mil chamados por telefone. SAMU Belo Horizonte, mais de 650 mil chamados telefônicos, que motivaram mais de 100 mil envios de ambulância. E dentre essa estatística, a gente estima que de 10 a 15% são relacionados com os acidentes domésticos. Ou seja, mais de 10, 11, 12 mil ocorrências no ano com relação com os acidentes domésticos. E é interessante que quando a gente fala de acidente doméstico, claro que acidente é um acidente, mas boa parte deles, ou a maioria pelo menos, são extremamente preveníveis, não é? Perfeitamente. O conceito do acidente, daquilo que é inesperado, a gente pensa que se pensarmos numa prevenção, numa tentativa de conscientização da população, de utilização de medidas cautelosas, a gente pode mitigar e reduzir o número dessas ocorrências. E o que é mais importante para nós é o seguinte: esses acidentes acontecem preferencialmente com aquelas populações mais vulneráveis, ou seja, crianças e idosos. E são justamente essas pessoas que terão maiores complicações. A gente poderia dizer são esses que ensinam uma faixa de risco maior, crianças e idosos. Precisamente, são as crianças e os idosos a faixa de risco de maior ocorrência. E são com eles também que tem os maiores acidentes mais graves, as ocorrências mais graves, porque eles naturalmente não se protegem. E são mais frágeis também, não é? Exatamente. As crianças por estarem em formação e os idosos por já estarem ali mais frágeis, até pelo contexto de vida também, né? Exato. Dentro desse contexto que estamos tratando aqui, Alexander, por exemplo, o que é o mais comum ou qual é o número maior de chamados que o SAMU atende desses acidentes domésticos? Felizmente são aqueles, a maior incidência são aquelas que têm menor gravidade. Então são as quedas, os cortes e as queimaduras. Quando a gente fala nessas ocorrências, o que é feito é o seguinte: a gente orienta que sempre que aconteça algum tipo de ocorrência, a primeira pessoa que tem o contato com aquela vítima deve entrar em contato com o serviço de urgência, entrar em contato com o serviço 192 ou 193. E no caso 192 nós temos um médico 24 horas em escuta permanente, em que ele vai orientar para aquela pessoa o que é o melhor para cada caso. Muitas vezes pode não ser necessariamente o envio de uma ambulância, esse médico vai orientar o que fazer. E a gente pede que as pessoas, quando entrem em contato, que elas continuem na linha, fiquem aguardando o médico, ouvindo o que o médico vai orientar. Porque alguns cuidados simples, principalmente quando a gente fala dessas quedas, desses cortes e com as queimaduras, são cuidados que nós podemos tomar e muitas vezes é o suficiente para poder resolver aquele problema. Aí não precisa do envio, tanto é que o número que o senhor falou, de 650 mil para 100 mil envios, muitos foram resolvidos nesse intervalo aí. Então nós vamos agora até mostrar para o telespectador e para a gente fazer aqui essas dicas e dar essas dicas para você. E a primeira dica é exatamente como o senhor falou aí, na tela aí, sobre os cortes. Alex, e aí, os cortes? A primeira situação Como deve ser feito, o que deve ser feito? Diante da ocorrência de um corte, e na maioria dos casos dentro do domicílio, os cortes acontecem em extremidades. Então, você deve pegar um pano limpo e seco e comprimir aquela extremidade no ponto do sangramento e, se possível, elevar um pouco o membro para diminuir o retorno venoso e diminuir o sangramento. Cortou a mão, mais para cima, o pano. Isso. Mantém para cima. Hoje não se faz e se contraindica formalmente a realização de garrotes. Nós não fazemos nenhum tipo de garroteamento. Nós fazemos uma compressão.
É um pano limpo e seco comprimido sobre o local do corte. Se for de extremidade, por exemplo, for no pé, aí tenta ficar um pouquinho mais para cima. Exatamente. Estancar o sangramento. Se é um sangramento que está em jato, com sangue vermelho vivo, que não para, esse cuidado muitas vezes não é suficiente. Aí sim, essa pessoa precisa de uma remoção. Ali o caso, a imagem ali, as nossas queridas aí, colaboradoras do SAMU. Qual que é o nome delas, Alex? Luana e Aldinéia. A Luana e a? Aldinéia. A Luana é a que está curando a Aldinéia ali agora. Olha só que bacana. Meninas, obrigado pela presença, viu? Uma honra tê-las aqui conosco. E ali é como se tivesse cortado o braço. Isso. E a Luana está fazendo a compressão na Aldinéia. Não é nenhum garroteamento. Não. Eu vou colocar uma gominha, uma borracha. Cadê o tio Uli? Uma borracha. Não, é borracha, gente. O tio Uli está me ensinando a falar. É borracha. Aí só faz aquela compressão. Só a compressão. Se o sangramento parou, essa pessoa tem condições de ir por meios próprios até uma unidade de pronto atendimento. O risco é aquele sangramento que continua. Então, precisamos aí, nesse caso, de tratamento especializado. Nesse momento, o contato constante com a equipe médica do SAMU, que está disponível 24 horas, vai orientar que um veículo vai ser encaminhado ou não. Tá. Então, é num caso bem específico. Para esse envio de uma unidade do SAMU. Fora disso, é possível ali controlar até se dirigir a uma unidade de pronto atendimento. Não é isso? O próximo cuidado e a próxima atenção que você deve ter, está aí na tela, é com o engasgo. Mais comum em crianças ou em velhos? Pois então, o engasgo, ele tem uma característica muito especial, porque o engasgo da criança, ele é diferente do engasgo do adulto. Nós dividimos o engasgo na criança, principalmente naquele lactente, menor de 1 ano de idade, porque essa criança normalmente vai engasgar com leite, vai engasgar com líquido. E normalmente o adulto vai engasgar com alimentos sólidos ou com algumas próteses. E daí a necessidade dessa manobra. Essa manobra chama manobra de Heimlich. É uma manobra simples de ser realizada. É uma manobra que qualquer pessoa pode fazer. E é aquilo que eu reforço. Diante de uma situação dessa, é preciso manter-se a calma, entrar em contato com o 92, porque nossos profissionais vão ensinar as pessoas a realizar essa manobra. Então, a Luana vai exemplificar para a gente, né? Sim. Então, Alex, comente para a gente. Ali, uma mamãe, vamos tomar a Luana aqui, o bebê dela, a criança dela, engasgou. A primeira situação que nós vamos mostrar é esse engasgo, principalmente com leite, que numa criança menor de 1 ano. Não se tente tirar nada de dentro da boca, porque pode acontecer de se empurrar mais, caso tenha alguma... Piorar a situação. Então, o que é feito? Se oriente que com a cabeça um pouco mais baixo, você se deite a criança em cima do seu antebraço e com a outra mão você faça 5 compressões logo abaixo desse osso, abaixo do peito. Do externo, Do externo. Por quê? Seria ali onde popularmente, comumente conhecemos, na boca do estômago. Exatamente. Porque isso vai fazer uma pressão na caixa torácica para ver se faz aquele líquido, o líquido sair. Voltar. Logo a seguir, você vai pegar essa criança, vai virar. Peraí, são 5 compressões? 5 compressões. 5 compressões. Aí virou a criança de bruços, apoiada no seu antebraço. Aí já é um pouquinho mais inclinado, né? Tá mais para baixo. Com a palma da mão, você vai dar 5 tapas mais fortes nas costas, para ver se aquele líquido... com a base da mão ali, você dá esses tranquinhos ali na criança, ali mais ou menos, na coluna. Na coluna, exato. Né? Mamãe, papai, o menino vai ficar paraplégico com isso não, viu? E outra coisa, é só um contato. Exatamente. Firme, mas não é para soco, né? E aí se verifica se a criança voltou à respiração espontânea. Porque é muito comum que na criança a apneia, ou seja, a falta de respiração, pode levar a criança a uma parada respiratória. Então, se a criança ainda não retomou o fôlego, não está respirando, você repete a manobra, isso, sempre em contato com alguém da central de urgências do SAMU, porque se não tiver melhora, um veículo de emergência avançado vai ser encaminhado para o local. Pode ser destinado ali para ajudar ali. Então, é uma manobra relativamente simples, mas que, se a pessoa mantiver a calma ali, ela consegue atender as orientações do profissional ali do SAMU. Exatamente. Por exemplo, meu filho, quando ele era pequeno, nos seus primeiros meses de vida,
Ele lá com muita cólica, ele chorava. Teve um dia que ele perdeu o fôlego assim, e como ele é muito branquinho, ele ficou roxo. Aquilo ali eu passei até mal. Isso é um dos sinais de gravidade, que é essa cianose, essa coloração azulada da face e das mãos das crianças, quando ela pode estar com alguma dificuldade respiratória. Aí a médica ensinou a fazer ali, acabou. Nunca mais também teve depois, graças a Deus, porque é desesperador. Nossa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.